O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Quem é Jesus? Este Evangelho tem por objetivo nos responder. E Jesus, depois de perguntar para os discípulos quem o povo diz que ele é, Jesus parte de uma pergunta geral para uma pergunta pessoal. E vós, quem dizeis que eu sou? De nada adianta nós apenas repetirmos aquilo que outros disseram sobre Jesus. Chega uma hora em que nós precisamos dar essa resposta para nós mesmos. O que Jesus significa para mim? Qual é o local que Ele ocupa na minha vida? Qual o espaço que eu dou para Ele? A importância que Ele tem no meu dia? Pedro, que representa toda a comunidade dos discípulos, responde com sabedoria, porque é o próprio Espírito Santo que o ilumina, de maneira que ele diz: tu és o Messias. Aí está uma grande verdade. Mas Pedro não havia ainda compreendido de fato no que consistia ser Messias de fato, o ungido. Ele diz uma coisa que é certa, mas ele precisa compreender de forma certa. Jesus vai dizer para ele não falar sobre o Cristo, não é? Sobre ele mesmo, para os demais. Mas por que Jesus diz isso? Parece estranho, não é? Justamente porque naquele momento o povo ainda não estava pronto para entender o que era de fato o Messias. Porque a ideia que se tinha sobre Messias era de alguém muito poderoso, praticamente um político, que ia arrasar com os romanos, o Império Romano, que oprimia aquele povo do qual Jesus fazia parte. Então as pessoas tinham sede de uma figura que se erguesse como o Messias para submeter os inimigos agora e realizar tudo aquilo que o povo desejava que acontecesse. E Jesus não quer que se propague essa falsa ideia sobre o messianismo dele. Também nós talvez tenhamos uma ideia que precisa ser purificada a respeito de Deus. Quantas pessoas têm uma imagem de um Deus raivoso? E até mesmo talvez digam isso para as crianças ou para outras pessoas: Deus castiga. Quem sabe as gerações passadas, não é? Disseram muito isso para alguns de nós, não é?
E naquele momento era muito mais a imagem de quem falava do que propriamente a imagem de Deus que se mostrava ali. Em outros momentos, algumas pessoas preferem a imagem de um Deus que é só prosperidade, é só sucesso, é só alegria, porque no fundo, o que elas querem é o oba-oba, e acabam transferindo isso para a imagem de Deus. Em outros momentos, há pessoas que apresentam um Deus que é triste, rígido, um Deus que parece que não se relaciona conosco, mas apenas nos cobra. Mais uma vez é uma imagem distorcida que as pessoas têm. Nós vemos em Jesus Cristo o Deus que é amoroso, mas também o Deus que é justo. O Deus que vem até nós e está no nosso meio, caminha conosco, muito próximo. O Deus que nos quer profundos na fé, e não apenas na superficialidade, né, de alguns conceitos sobre Deus, mas Ele quer que nós façamos uma experiência com Ele. E é interessante, o mesmo Jesus que disse, não falem sobre mim, repreende os apóstolos para que não falem publicamente sobre Ele como Messias, vai falar abertamente sobre aquilo que Ele haveria de sofrer, que Ele seria rejeitado, que Ele seria perseguido e morto, justamente para que as pessoas entendam que Ele é o Messias que dá a vida. Mas antes de anunciar a todos, é preciso que os discípulos entendam isso. Claro que Pedro a princípio não entendeu. Também o mesmo Pedro que tinha dito, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, vai dizer, Senhor, vem aqui. Não, o Senhor não precisa passar por isso não. Para que pensar dessa maneira, longe do Senhor? Era mais o pensamento humano de Pedro do que propriamente o plano de Deus. Porque dentro do projeto divino, era preciso que Jesus fosse até o fim no seu amor. Mesmo diante das acusações injustas, da perseguição, da morte, porque depois viria a ressurreição. E Jesus vai repreender agora a Pedro. Primeiro Jesus olha para todos os discípulos, vocês ouviram? Em seguida ele fala para Pedro, porque no fundo, muitos dos que estavam ali pensavam como Pedro. Pedro foi apenas porta-voz. E Jesus diz, vai para longe de mim, Satanás. Porque aquele pensamento é um pensamento completamente distorcido. E a imagem do verdadeiro Deus é essa, do próprio Jesus que se entrega, que não nos abandona, que vai até o fim. Irmãos e irmãs, não há como falar de Jesus se antes nós não falarmos com Jesus. Não há como falar sobre Ele se antes nós não experimentarmos a presença dEle. Vamos então responder de forma pessoal quem Jesus é, para que nós possamos de fato apresentá-lo como o Messias Salvador do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.